I'll be the last one left when the lights go. Fala, minha rapaziada. Boa noite ou bom dia. Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de... Opa, peraí. Vamos voltar aqui. Ó, hoje é aquele videozinho diferente, tá? Quem puder aí, se você não tiver com tempo para ver agora, deixa aí o videozinho aí de canto aí, ó. Em algum outro momento, salve ele aí, você para poder assistir. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui, como eu sempre gosto de fazer. Sei lá, a cada 15, a cada uma vez no mês, a cada 15 dias, trazer um videozinho aqui com uma ferramenta de trabalho que possa vir ajudar na vida de vocês aí, na vida, vou botar assim, das análises esportivas de vocês. Mencionando aqui mais uma vez, eu, Bruno, quando comecei, encontrava muita dificuldade em encontrar informações com o mercado, às vezes, que eu queria operar, ou então encontrava muitas informações do mesmo. Então, esse vídeo aqui é para ajudar tantas pessoas aí que são experientes, eu vou passar aqui as minhas experiências com aposta nesse tipo de mercado que eu vou falar aqui, e para quem talvez aí seja iniciante, entender como eu gosto de operar. Eu não ponho nos meus vídeos aí os palpites, então eu busco esse tipo de ferramentas que eu ponho aí, as minhas metodologias de trabalho. Uma dessas daqui que eu utilizo é o que a gente vai falar hoje. O que eu venho trazendo hoje aqui para a gente conversar junto? Um mercado aí para a gente operar de mais e menos gols. É o que eu quero falar hoje aqui com vocês. O que é isso, Bruno? O que você está trazendo então? Que tópico é esse aí? Eu quero apresentar para vocês aqui a análise que eu utilizo, experiência minha, Bruno falando, tá? Não é experiência, vou botar de mercado? Sim, porque eu já busquei muita informação também com relação ao mercado, de outras pessoas também, de outros estudos. Aí você vai criando, vamos botar assim, aquele dossiê seu pessoal. Pô, eu gosto de operar aqui dessa forma, por isso. Então, eu quero apresentar a minha proposta, a minha metodologia de trabalho em questões aqui de mercado de gols, seja para mais, seja para menos gols, tá? Então vamos lá, vamos começar aí. Eu separei aqui já de início para a gente ir falando os tópicos. O que a gente vai apresentar nesse vídeo aqui hoje? O que eu quero apresentar para vocês? Como identificar esse tipo de mercado, como analisar as partidas para operar nesse mercado e aí sim, para encerrar, como operar nesse mercado, tá? Então vamos lá, vamos falando por partes aqui. Vamos lá. O primeiro aí que eu coloquei aí é como identificar esse tipo de mercado, né? Vamos conversar sobre ele. O que que eu, Bruno, comecei, vou botar assim, tem que começar do zero, né? Vamos lá. O que que eu, Bruno, tentei começar, do meu ponto de partida, do meu norte, foi analisar campeonato por campeonato. Vou te falar, isso demora, não adianta. Se você quer um dia viver de aposta esportiva, coloque isso na cabeça de vocês, porque eu levei muito tempo também para colocar na minha. Não é uma parada simples. Eu sei que muitas vezes a gente fala, vou botar assim, muitas vezes eu vejo isso até em chat quando eu vou divulgar alguma coisa. Só falar, tá falando às vezes coisa que é óbvia, não é. Mas vou falar, leva tempo. Eu sei que muita gente quando tá de fora não vai entender e tudo mais, mas quem busca aí, vocês que estão comigo aqui todo dia, sabe o quanto é difícil operar em mercado esportivo. Ainda mais quando você está procurando uma ferramenta para você trabalhar, uma metodologia de trabalho. Vamos lá. Como identificar aqui? Eu, Bruno, eu levei muito tempo, vamos botar assim, para mim criar uma ferramenta de trabalho. Eu, Bruno, hoje gosto de operar. Chance dupla, gosto de operar em mercados favoritos. Já tem um vídeo aí sobre isso no canal também, quem quiser dar uma olhada. Gosto de operar em. Sou mais até favorável em operar em mais gols do que menos gols, mas eu tenho o costume de operar em ambos. Claro que com uma porcentagem muito maior em mercado para mais gols do que para menos. Que eu, Bruno, comecei a, vamos botar assim, criar o meu olhar clínico sobre isso. Primeira situação que eu tive de visão, eu tive que estudar campeonatos por campeonato. O que isso quer dizer? Eu tive que ver lá, pô, vou operar, exemplo, no Brasil, pô, vou ter que ver como é a gama dos jogos aqui no Brasil, vou operar na Europa, na Inglaterra, na Espanha, vou operar na Ásia, vou operar, sei lá, pô, diversos continentes, africanos, lá na África, vou operar independente do campeonato que você quiser operar, do continente que você quiser trabalhar, você vai ter que estudar. Isso são pontos cruciais, tá? Ao meu ver, eu vou ter que identificar os clubes, primeiro momento, identificar ali qual é a proposta desses clubes, se eles gostam de jogar para atacar, se eles gostam de jogar de forma de retranca, quais são os seus treinadores ali, que geralmente rodam dentro dos clubes ali, né? Rodam em alguns países ali, a metodologia, qual é a cultura desse país, se é uma cultura ali de times que gostam de jogar para frente, como eu estou mencionando aí, ou se são culturas aí que gostam de preservar mais questões defensivas. Exemplo que a gente tem isso aí, Itália, é muito conhecida pela questão defensiva, né? Pela a
a questão técnica ali, a apuração em defender para depois atacar. Isso são exemplos. Então, esse foi o primeiro ponto de partida que eu tive que identificar. Estudar o campeonato em si, isso dá trabalho, Bruno? Dá muito trabalho. Bruno, o que que eu vou falar? Eu não, é um olhar clínico que eu criei. Talvez o que sirva para mim não sirva para vocês, mas talvez o que sirva para mim aqui também vai te abrir um olhar, sirva para você em algum momento aí. Eu só quero botar assim, da mesma forma que eu tento crescer a cada dia com a pós-esportiva, melhorar na minha situação de análise, eu quero que vocês criem também essa metodologia para vocês. Eu não vejo colocar assim questões nenhuma de falar o que eu uso para mim, vim aqui publicar. Para mim não tem essa. O que eu puder ajudar, eu vou estar aqui podendo colocar para ajudar. Estou passando a minha experiência para vocês aqui, tá? Então vamos lá. Eu, Bruno, como eu comecei? Identifiquei alguns campeonatos que, ao meu ver, alguns são famosos, outros eu fui identificando ao longo do tempo. Eu vou citar aqui alguns exemplos no final, tá? E foi meu ponto de partida. Claro que eu tinha campeonatos ali que eu gostava mais de operar, então foi os primeiros que eu fui para a questão de ver mercado de gols. E fui identificando tempo a tempo, fui testando análise ali, testando apostas, vendo se realmente batia. Fui anotando, isso é muito importante. Você talvez tenha uma planilha ou um caderno para você ir anotando. É chato demais, é números, mas sem isso a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente tem que ter fundamento, tem que ter base. Você vai ter que anotar para você poder criar ali uma base de dados para você achar uma porcentagem para ver se realmente vale a pena seguir com aquele estudo que você está realizando para determinada situação. Então, meu primeiro ponto aqui foi identificar. Então, eu vou deixar aqui um exemplo aqui, ó. Como eu citei aí, como identificar, eu vou deixar o ponto aqui. Estudar os campeonatos, vou botar aqui, tá? Ó, estudar os campeonatos, estudar aqui, vou colocar a cultura, vamos botar aqui a cultura do país. Isso é importante, eu mencionei aí para vocês aí. Para mim, ao meu ver, foi muito importante para separar aqui quais ligas que tem uma tendência para gols, quais ligas que não tem tendência para gols, situações de país aqui, né, dizendo qual liga aqui que, ao meu ver, vai me dar mais gols, tem uma tendência muito forte, qual liga aqui que tem tendências pequenas para gols. Então eu tive que estudar essas questões aí, estudar o campeonato, estudar os países e aí sim partir para a situação dos clubes aqui, ó. Buscar aí, né, estudar os clubes também, tá bom? Estudar aí os campeonatos, a cultura do país, olha eu colocando da país, cultura do país e também os seus clubes. Então, esse para mim aqui é o primeiro tópico fundamental para a gente criar uma base para seguir. Aí, depois de identificar dessa questão aí, a gente vai para qual o próximo ponto? Estou falando aqui para o vídeo não ficar muito grande, tá? Eu quero passar o estudo, quero que isso seja pertinente na vida de vocês, mas eu não quero também que vocês fiquem presos aqui comigo muito tempo. Após identificar isso, o que eu vou partir aqui? Eu vou partir para a questão de analisar as partidas. Colocar aqui, botar aqui, analisar os jogos. Vamos lá. O que eu vou buscar nisso? Analisar os jogos. Depois que eu identifiquei o mercado que eu quero operar, o mercado que eu digo, a liga que eu vou entrar, o país que eu vou atuar. E aí eu vou partir para analisar os jogos. O que eu, Bruno, gosto de operar nessa situação aqui quando eu digo analisar os jogos? O que eu busco aqui? Ó, vou dizer aqui, como eu, Bruno, gosto de analisar. E o primeiro dos pontos que eu busco, o histórico dos jogos das equipes. Esse histórico quer dizer o quê? Eu busco, vocês já viram como é que eu faço análise aí? É com uma gama, com base vamos botar assim, em questão de 5 jogos. Eu antigamente fazia análise a partir de 10 jogos, mas em alguns momentos, alguns dados entravam em conflitos. Então eu achei interessante para mim trabalhar, minha metodologia de trabalho, Bruno, operar em questão de 5 jogos ali, uma gama de nos últimos 5 jogos. Exemplo. Vou colocar aqui mercado que eu gosto de muito buscar gols, ao meu ver, tá? Dinamarca e Noruega. Eu pego ali um exemplo, botar aqui um exemplo de time muito forte na Noruega para a tendência de gols, Bodø/Glimt. Eu vou dar uma análise ali nos últimos 5 jogos dessa equipe. Pô, um exemplo aqui, últimos 5 jogos, fez gols em 2, eu tô fora. Fez gols em mais de 3 nos últimos 5, e eu tô com tendência a buscar gol nesse jogo. É a minha principal e única metodologia de trabalho? Não. Eu não vou só olhar um exemplo de jogo. Eu tenho 2 times, o da casa e o de fora. Para mim atuar em um mercado de gols, as 2 equipes eles têm que vir marcando gols, ao meu ver, em pelo menos aí uma média de nos últimos 5 em 3. Isso é correspondente para as 2 equipes, tá? É muito difícil eu buscar algo aqui quando eu não vejo essa linha aqui a seguir. É muito difícil. Outro ponto que, ao meu ver,
conta muito. Não só analisar o histórico das duas equipes, casa e fora, mas sim o confronto entre ambas as equipes. Isso para mim é um ponto fundamental. Porque às vezes eu tenho equipes que vêm no histórico aí, exemplo, nos últimos 5 jogos, marcando gols em todas. Às vezes a equipe visitante vem também no histórico aí de nos últimos 5, marcando gols em todas. E quando chega para as equipes se enfrentarem, elas têm um histórico aí de menos gols. Aí tu esbarra naquele ponto, tu fala que eu tenho uma barreira e eu vejo muita gente. Pô, até hoje eu entro em chats aí ao vivo, às vezes eu entro só para observar como tá o mercado, até para mim aprender. Nem tudo é você operar, é você entrar, ver ali qual é a tendência do mercado. E eu vejo até hoje muita gente quebrando banca, perdendo dinheiro nessa situação, porque vê aqui uma análise assim, os últimos 5 jogos essa equipe marcou gol em todos, a outra equipe também é a mesma situação, vem marcando gols. Mas chega um momento que elas vão se encontrar, jogar junto, tem um histórico ali de tendência a sair menos gols. Então é um ponto, ao meu ver, que eu levo muito em consideração também. Eu não só levo a questão da equipe clube dentro e clube fora, como também levo o confronto direto entre as duas equipes. Seja ela clássicos, seja ela jogos ali comuns, independente disso, eu sempre vou olhar pelo menos os últimos 5 jogos entre as duas para me estudar. Pô, Bruno, você quer dizer com isso o quê? Então vai levar muito em consideração isso? Eu levo. Porque até mesmo quando os históricos, seja para seleções, o histórico às vezes é distante, mesmo assim aquilo ali é importante para mim. Vocês sabem que eu comento aí, é uma base, é um ponto de partida. Às vezes é o meu ponto até principal é olhar o que essas duas equipes já se enfrentaram junto, o que elas buscaram, para mim depois sim buscar essa situação aqui de gols olhando as duas equipes separadas. Claro que eu mencionei, o primeiro ponto é lá, você identificar a liga e o país que você vai atuar dentro disso, estudar a cultura. Então, ponto para isso aí, né? Coloquei analisar os jogos, então, os pontos que eu vou colocar aqui pra gente aqui. Deixa eu só escrever para mim não me perder aqui, tá? Ó, separar por casa, né? Por clubes, vou botar assim, por clubes, sejam eles equipes de casa e fora, e também vou botar aqui os confrontos diretos. Beleza, só pra gente dando sequência aqui, tá? Eu tô resumindo o que eu falei e vou escrevendo aqui para ser pertinente aí essa sequência. Então, para mim, são os pontos essenciais quando eu vou analisar os jogos. Estudar as duas equipes e também estudar o confronto ali entre as duas. Aí sim, vamos botar assim, eu encontro o chaveamento perfeito? Não, porque nada no futebol é certo. Mas eu encontro ali, ao meu ver, a taxa alta para mim poder atuar. Guarda isso aí, quem quiser usar essa metodologia de trabalho, tá? Olhar ali, pelo menos, os últimos 5 jogos entre as duas equipes, seja ela casa e fora, se você vê um histórico ali de nos últimos 5, bater mais de exemplo que eu busco muito para esse tipo de mercado de gols. Eu gosto de trabalhar na linha para mais de 1,5 gol. Se eu não tenho isso num primeiro momento, ou eu fico de fora, vou mencionar isso aqui depois em como eu operar, tá? Mas a minha linha principal para operar em gols é mercado de mais de 1,5 gol. Se eu não encontrar essa linha de nos últimos 5 jogos, em pelo menos 3 jogos das duas equipes, e encontrar no confronto direto, eu tô fora. Eu, Bruno, não opero. Tem que ser algo muito fora da curva, tem que ser um momento muito bom para ambos ali. Alguma situação, seja final de campeonato, alguma outra particularidade que me leve a operar. Fora isso, Bruno, eu tô fora de operar. Então, deixei o tópico aí de como analisar os jogos. Agora vamos lá na situação de como operar. Vou pontuar aqui o outro tópico pra gente, como operar. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui pra gente não se perder. Então vamos lá. Antes de eu colocar aqui como operar, eu vou citar agora para vocês aí os exemplos de liga que eu gosto de buscar gols, tá? Outra coisa aqui, que eu já ia esquecendo de comentar, ó, eu falei aqui, situação para mais gols, né? Como eu opero. A mesma situação que eu falei tudo aí para mais gols, eu busco também para menos gols. Antes de eu falar aqui os locais que eu gosto de operar em situação de mais gols, menos gols. A mesma situação que eu uso para mais, eu uso para menos. Pô, Bruno, como você opera em menos gols? Eu pego novamente 5 jogos da equipe visitante, 5 jogos da equipe da casa, 5 jogos de confronto direto. Aí sim, eu faço ali uma análise. Pô, nos últimos 5 jogos, bateu menos, exemplo que eu gosto de operar, eu pego uma linha bem distante, menos de 3,5 gols no jogo, menos de 4, botar nem 4,5 gols, né? Geralmente eu entro em menos de 3,5 gols, até 3 gols na partida, que é onde pago uma odd legal, ali 1,18, alguns jogos pagam 1,20, eu fico nessa linha de segurança aí, eu gosto de trabalhar para menos de 3,5 gols.
O que que eu uso para trabalhar menos gols? A mesma situação quando eu uso para mais gols. Eu dou uma olhada no confronto em geral ali. Pô, se eu identifiquei, eu gosto de trabalhar com uma segurança maior para menos gols, porque eu acho mais complicado, ao meu ver, Bruno, tá? Experiência, Bruno. Operar em menos gols eu acho mais complicado do que operar em mais gols. Por quê? A situação do menos gols, se começou o jogo tem 90 minutos, você já tomar um gol, por exemplo, às vezes no começo da partida ou ainda no primeiro tempo, fica uma linha ali complicada para trabalhar com casa de aposta, porque ela vai tirando o teu dinheiro. Eu sei que na questão de quem opera aí em mais gols, ela já começa tirando o teu dinheiro. Às vezes termina o primeiro tempo, não sai gol. Mas a partir do momento que uma equipe faz gols, você fica a um passo ali de ter a questão do green, né? Que é só 2 gols na partida que eu gosto de trabalhar. Então, tipo assim, a casa de aposta eu já começa a me pagar alguma coisa ou ela mantém meu dinheiro ali numa linha que eu fico numa segurança para o decorrer do jogo. Agora, quando é a questão de menos gols, por isso que eu não gosto muito, vamos dizer assim, operar em mais ou menos gols. Eu gosto de operar em mais gols, como eu situei, na porcentagem maior, de mais gols do que menos. Porque qualquer coisinha que aconteça no jogo, a casa já vai começar a tirar dinheiro de mim de uma forma mais agressiva. Então, o que eu uso é essa metodologia aí. Questão de menos gols, eu gosto de trabalhar, buscar ali pelo menos uma linha de 5 jogos, 4 que não tem essa tendência a sair gols. Seja para visitante, seja para o time da casa, seja para o confronto direto. Deu para pegar mais ou menos aí? Eu espero que eu tenha conseguido ser, vamos botar assim, estou conseguindo ser claro com essa análise. Vamos lá. Então, eu vou dar exemplo para vocês aqui de mercados onde eu gosto de buscar gols, tá? Campeonatos, países que eu gosto de buscar gols. Exemplos aqui das ligas principais. Gosto de trabalhar em gols na Espanha. Gosto de buscar gols também em Inglaterra, França, Noruega, Dinamarca e Holanda. Para mim, são os mercados principais. Eu situei 1, 2, 3, 4, 5, 6 mercados aí que eu gosto de buscar aqui questão de gols. Então, deixa eu colocar para vocês aqui. Já escrevi como operar. Vamos lá, colocar aqui como operar. Vou botar lugares, né? Onde operar. Lugares onde operar. E isso, rapaziada, eu tô falando na data de hoje, tá? A gente tá no ano aí de 2024. Eu tô fazendo esse estudo aqui para esse ano. Claro que, vou botar assim, não é que foge tanto uma linha de um ano para outro, mas com o tempo isso vai mudando. Você vai reestudando, analisando ali, às vezes aparecem novos mercados. Hoje em dia tem um mercado aí que está aparecendo muito forte, é a Arábia Saudita. Metade da liga ali já dá para você buscar gols, porque são equipes que já estão conseguindo fazer um investimento alto, não só as principais mais, mas alguns jogadores estão indo para outras equipes também, já mediana ali de tabela, e a questão de gols está dando para buscar legal na Arábia Saudita. Eu, Bruno, ainda não considero uma liga total para gols, porque, vou botar assim, metade da liga são equipes que fazem gols e a outra metade elas sofrem gols. Na minha análise aí de questão de analisar casa e fora e confronto direto, nesse triplé que eu utilizo, algumas equipes, vão botar assim, metade do campeonato da Arábia para mim ainda fica de fora nessa questão de gols, com essa, botar assim, com essa minha linha de porcentagem para operar. Então eu, Bruno, ainda não considero, mas pelo andar da carruagem, se continuar essa linha que tem seguido aí, em algum momento ela vai entrar também para mim na minha grade aqui de trabalhar em questão de gols, na minha situação de mais gols, né? Então vamos botar aqui, como operar? Eu vou buscar os lugares onde operar de mais gols, vou botar aqui, tá? Mais gols, deixa eu resumir aqui, mais gols. Situei, né? Falei Espanha, falei Inglaterra, né? Onde eu gosto muito também de buscar gols. Falei de França, falei Noruega, opa, Noruega, falei Dinamarca e falei também, qual o último mercado aí? Holanda. Esses são os mercados aqui onde eu gosto de operar para mais gols, tá? Agora, lugares onde eu gosto de operar para menos gols. Agora aqui, vamos botar aí, lugares para menos gols. Vou citar aqui, como eu mencionei, eu atuo com uma grade bem menor para a questão de menos gols. Mas lugares, ao meu ver, Bruno, minha experiência, mais uma vez citando, que ao meu ver eu consigo buscar aqui menos gols. Tem 2 lugares aí que eu gosto de operar. Não gosto muito de operar no mercado da Argentina. Já situei que mercado favorito, tem um vídeo aí, eu não gosto de operar, porque às vezes, o que acontece às vezes no Brasileirão aqui, acontece muito na Argentina. A liga lá tem até mais
clubes do que a Liga do Brasil, a Liga da Primeira Divisão, né. Que eu tenho equipes, às vezes, na parte de cima perdem para os últimos colocados, já situei isso aí até em questão de mercado de favoritos. E para a questão de gols também, é um pouquinho complicado, mas de buscar gols, mas para buscar menos gols é um lugar que eu gosto de operar. Então, vou botar aqui, ó, lugares onde eu gosto de operar em menos gols. Na Argentina e no nosso Brasil aqui, sendo que na Série B. É um lugar onde eu busco muito atuar em mercado de menos gols. São os 2 mercados aí, né, os 2 países que hoje eu atuo para buscar menos gols. Podem ter mais ao redor do mundo? Pode, mas a minha grade hoje de segurança é aqui, na Argentina para buscar menos gols e no Brasileirão, aqui no Brasil, na Série B para buscar menos gols. São os 2 mercados. Então, tá aí, ó, como operar. Deixei os lugares que eu busco para mais gols, tá? Se for pertinente para vocês, se vocês gostarem de operar no mesmo mercado que eu, e deixei os lugares aqui onde eu busco menos gols, tá? Após isso, ó, já colocamos aí, ó, como identificar, identificamos o tipo de campeonato, a cultura do país e os seus clubes. Coloquei aqui, analisando os jogos, né? Separando por clubes, separando aqui, seja por jogo, em casa e fora, e também o confronto direto. Coloquei como operar, os lugares onde operar, né? Os mercados que eu tenho para operar, as ligas. E agora, o que que eu vou definir aqui? Como eu mencionei com vocês aí, como operar, que eu dei o exemplo e como operar. O que que eu busco fazer? Vou botar aqui, ó, a minha ferramenta de trabalho. Vou botar assim, ferramenta de trabalho que eu utilizo. O que que eu utilizo aqui, que eu sempre passo para vocês? Mercados aqui que tem tendência muito forte, às vezes o mercado não abre. Quando o mercado não abrir para mais de um gol e meio na partida, como eu mencionei com vocês, que é, vou botar assim, a minha zona de conforto para trabalhar, eu, Bruno, eu levo para o ao vivo. Lembra que eu comento com vocês aí? É a minha metodologia de trabalho, Bruno. Eu estou trabalhando com dinheiro, eu quero que vocês entendam isso para vocês também. O nosso dinheiro é o nosso suor, é muito trabalhoso pra gente, pô, às vezes você tem o seu trabalho aí fixo aí, pô, você rala o mês inteiro para você ter o seu dinheirinho, e eu sei que você quer fazer um investimento, porque você já viu que isso aqui dá retorno. Se você trabalhar direitinho, dá retorno. Então, você tem que achar ferramenta de trabalho que aquilo ali venha te ajudar. Controla o teu emocional, sempre falo sobre isso em diversos vídeos. Controla o teu emocional. Tenta ser o mais sangue frio possível, tenta ser a mente mais tranquila possível quando você for operar em alguma coisa. Pensa 2 vezes, lembra de mim lá quando você fosse colocar o seu dinheiro lá, a sua entrada na aposta lá, a sua análise, dá uma olhadinha, pensa em mim e fala assim: "Pô, Bruno me citou, por que que eu tô colocando meu dinheiro nisso aqui? Será que realmente vale meu investimento?". É o que eu penso quando eu vou fazer as minhas análises, quando eu vou colocar o meu dinheiro em alguma operação. O que que eu, Bruno, trabalho? Quando eu vou buscar mercado de gols. Geralmente, quando a odd está pagando muito pouco, eu busco aí um gol e meio na partida. Quando eu vou completar algum bilhete, eu coloco um bilhetinho. Quando eu vou montar uma dupla, uma tripla, eu utilizo ele em pré-live, como eu comento com vocês. Quando o bilhete está muito esmagado ou quando só tem grade para 2,5, eu levo esse jogo pro ao vivo. Essa é a minha ferramenta de trabalho para mais gols, tá? É o que eu estou citando para vocês aqui. Em mercados que eu não tenho aberto um gol e meio, eu sempre comento, eu levo pro ao vivo. Em mercados que eu tenho odd esmagada de um gol e meio, eu também levo pro ao vivo. Em mercados que eu consigo pegar ali odd de 1,15, 1,20 em diante, ou eu monto uma duplinha. Se o mercado estiver pagando legal, odds que eu gosto de trabalhar para mercado de para um gol e meio também, onde eu consigo ver segurança. Odd ali por volta de 1,45, às vezes eu comento, né, que algumas precificações são analisadas erradas, que eu não sei como é que a casa às vezes entende algum mercado, acha que não vai sair gol. Então eu gosto às vezes de pegar um bilhete ali, 1,40 para cima, eu já faço um bilhete sozinho. Ou então dou uma fortalecida quando eu quero buscar um bilhete com odd 2 também para alavancar, eu pego ele, boto junto com algum outro jogo ali que eu vou buscar uma vitória, alguma situação de maior segurança. A minha metodologia de trabalho é essa, estou passando para vocês. Mercado que eu tenho oportunidades para buscar gols num primeiro momento, um gol e meio, eu opero em pré-live. Quando eu não tenho esse um gol e meio com odd para precificar no primeiro momento, eu levo pro ao vivo. Agora, situando aí para mercado de menos gols, eu não tem jeito, eu opero em live, não adianta, porque aí em pré-live, tá? Informando. Porque eu já busco isso pela análise que eu já fiz antes da partida. Não tem como, quanto mais tempo vai ficando sem gols, a grade ela vai encurtando ali para a questão de gols, ela vai quebrando cada vez mais a linha para diminuir. E aí, ao meu ver, é risco muito grande, porque a qualquer momento pode, sei lá, sair 1, 2 e eu não gosto de trabalhar em questão de ao vivo para buscar menos gols. Eu prefiro ficar só em pré-live. Fiz em pré-live, analisei ali, para o meu ver, ter uma segurança, aí eu opero.
Então, minha rapaziada, eu espero ter ajudado muito, tá? Vou colocar aqui, ó, até deixar escrito aqui pra vocês, ferramenta de trabalho, porque às vezes não é só dito, né? Tem que ser escrito também, que às vezes fica fixado. Vamos lá. Para mais gols, vou botar aqui, tá? Ferramenta de trabalho. Para mais gols, eu opero, eu, Bruno, tá? Eu opero em pré-live e também no ao vivo, quando não tem odds, né? E também ao vivo. Para menos gols, vou deixar escrito aqui para a gente encerrar. Para menos gols, somente em pré-live. Eu chamo de pré-live que eu chamo antes do jogo começar, tá? É a forma que eu uso, o linguajar que eu utilizo para falar no jogo ao vivo ou no jogo antes. Então, meu rapaziada, eu espero muito ter ajudado, tá? Mais uma vez eu tô concluindo aqui um vídeo aí. Vou dizer assim, de estudo não, né? De uma troca aqui com a gente aqui, de conversa sobre análise esportiva. Eu espero muito ter ajudado mais uma vez com um vídeo aqui sobre estudo, tá? Pô, eu quero chegar a cada vez mais pessoas aí, que vocês consigam seguir, vamos botar assim, o caminho de vocês, ter autonomia de vocês, não depender de ninguém, que ninguém engane vocês com nada, como eu, às vezes, no meu início, eu fui enganado, eu perdi dinheiro, às vezes, com vídeos ali enganosos, ou gente que queria prejudicar, somente ganhar o meu dinheiro, e hoje eu tenho essa minha autonomia para trabalhar com a minha forma de trabalho, com as minhas ferramentas que ao longo do tempo eu consegui identificar no mercado, tá? Mais uma vez aí, meu, muito obrigado, a atenção de vocês. Quem não tiver tempo para ver, vou até falar, já tá no final para falar isso, né? Se você não teve tempo para assistir aí, mas se você chegou até o final aí, deixa o comentário aí e me informa aí o que que você gostaria que eu trouxesse para vocês aqui de análise de esportiva. Para quem gosta muito aí, né? Poxa, Bruno, fala sobre esse tópico aqui, fala sobre isso, fala sobre aquilo. O que talvez vocês tenham dúvida aí, que eu também posso vir a ter, que a cada dia o mercado está mudando cada vez mais. A gente vai buscar informação junto, a gente vai trabalhar aqui. Prometo aí que talvez no próximo mês ou daqui a 15 dias, sei lá, vou me organizar novamente, eu vou trazer um novo tópico para a gente operar. Eu quis trazer mercado de gols, porque é um mercado que eu venho trazendo aqui constantemente no canal e tem dado muito green pra gente. Então eu queria deixar a minha metodologia de trabalho para vocês aqui, tá? Mais uma vez aí, rapaziada, meu muito obrigado, tá? Pô, de coração mesmo, eu sou muito grato por ter vocês aqui comigo aqui. A cada dia, cada vídeo que eu faço é buscando o melhor para mim e o melhor para vocês também, tá? Meu muito obrigado mais uma vez aí. Um abraço no coração de vocês aí, até o próximo vídeo.